Vamos para a leitura no livro de Jonas. Livro de Jonas, estaremos lendo o capítulo 1. Este livro é bastante curto. Ao longo da meditação estaremos lendo outros trechos do livro, porque a narrativa é interessante que a gente possa visitá-la. Estaremos lendo todo o capítulo 1, esse é o mais longo dos capítulos do livro, tem 17 versículos. E aqui nós temos a narrativa de como Deus falou a esse seu profeta e a maneira como ele reagiu a este chamado de Deus. Jonas, capítulo 1. Assim nós lemos: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra e suplicamos, Pai, que tu, pelo teu Espírito, nos faças entender as lições, o recado que tens para cada um de nós nesta hora. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos trabalhando uma série de
mensagens a respeito do tema Eu, um líder. Eu, um líder. Nós temos vários exemplos na Bíblia que pessoas que nunca imaginaram que poderiam chegar a ser líderes na nação, e de repente Deus levantou essas pessoas. Poderíamos citar diversos, poderíamos citar Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: tudo, Deus, menos isso. Deus fala com Gideão, e Gideão diz: olha, eu sou da menor tribo de Israel, a minha família é pequena e eu o menor dentro da minha família. Mas Deus vai e toma estes homens e transforma-os em líderes importantes, com abrangências diversas, abrangências dentro de toda a nação, abrangência às vezes dentro de uma tribo. E aqui nós temos o chamado que Deus faz a Jonas. E se a gente fosse pensar direitinho a maneira como Deus vem a trabalhar na vida de Jonas, talvez a gente desistisse de Jonas logo de início. Vale a pena fazer um destaque aqui a respeito daquilo que muitas vezes se tem levantado quanto à veracidade ou não dessa narrativa. Existe até aquela história do homem que tomou um táxi e, conversando com o motorista, descobriu que o motorista era evangélico e disse: mas você não é daqueles que acredita que uma baleia engoliu Jonas, né? E a resposta daquele motorista foi que, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. De fato, a Bíblia não diz que foi uma baleia. Nós vimos no texto que o texto se refere a um grande peixe. E quanto se esta foi uma narrativa verídica ou figurada, a gente pode talvez ouvir a voz daquele que poderia ter a melhor das opiniões. O texto de Hebreus diz que Deus, tendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E esse Filho, Jesus, é quem vai se referir ao profeta Jonas. E em Mateus capítulo 12, verso 40, nós lemos: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o Senhor Jesus reconheceu como verdadeira essa narrativa. O Senhor Jesus menciona até que esta foi uma maneira em que Deus preparou o pensamento, preparou a notícia de que o seu próprio Filho, Jesus, estaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa expressão, 3 dias e 3 noites, era uma maneira de falar, como a gente tem as expressões coloquiais, é uma maneira de se referir a 3 dias. A gente vai ver que no caso de Jesus foi uma parte da sexta-feira, o sábado inteiro e uma parte do domingo. E ele se refere como sendo 3 dias e 3 noites, aquele tempo inteiro, não é? E era uma maneira de se referir ao tempo. Da mesma maneira que nós temos também expressões que falam a respeito de números, mas não querem dizer números exatos. Já temos mencionado, por exemplo, o fato de quando a gente se refere a uma dúzia. A gente pode dizer que vinha um grupo de pessoas na rua, vinha ali uma dúzia de pessoas. Não necessariamente numa narrativa dessa a gente está se referindo a exatas 12 pessoas. A gente pode estar se referindo a um número aí, talvez entre 10, 14, alguma coisa aproximado. Ou quando a gente diz uma meia dúzia de pessoas. Dessa mesma forma. E então o Senhor Jesus afirma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Como dissemos, a Bíblia não se refere à baleia. Há uma das traduções que apresenta a palavra baleia lá no Novo Testamento, na referência a esse fato, mas que no original, o termo no original significa
um grande peixe. O que é que acontece então nessa história de Jonas? A gente teve aqui a narrativa de que Jonas recebeu um chamado da parte de Deus. Deus trabalha na vida de Jonas e apresenta a ele um chamado. Há uma referência ao profeta Jonas lá no livro das Crônicas, e ele foi um profeta que profetizou no tempo de Jeroboão II no reino de Israel, na cidade de Samaria. É uma breve menção, e depois nós temos a narrativa do seu livro. E aqui no livro a gente tem o fato de que Deus chama Jonas e diz: Jonas, você deve ir na cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade, porque a sua maldade chegou até mim. E o texto diz, é interessante a maneira como o texto narra, porque o versículo 3 do capítulo 1 diz: Jonas se dispôs, mas continua dizendo: mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Quando a gente olha o mapa daquela região, e não se sabe exatamente onde era Tarsis, mas supõe-se que fosse uma vila que era localizada no sul da Espanha, na região ali do Estreito de Gibraltar. E se a gente pensa neste mapa daquela região, e de como eu fazendo aqui o mar Mediterrâneo, né, voltado para vocês, e aqui na extrema direita, no lado oriental do mar, está a Palestina, a Espanha está aqui no lado ocidental do mar, já fazendo margem com o Oceano Atlântico, e Nínive. Nínive estava na Síria, mais ou menos nessa posição aqui, mais ou menos a 800 quilômetros ao leste, a nordeste ali da Palestina. Jonas toma um navio que vai atravessar todo o mar Mediterrâneo. Alguém já disse que é cerca de 4.000 quilômetros de distância da Palestina. E então Jonas toma o sentido oposto para o destino mais distante que ele pôde encontrar, no lado oposto ao que Deus mandou. Só no final desse livro é que a gente vai ver a razão de Jonas para isso. Por que é que Jonas agiu desta forma? O fato é que ele recebeu um chamado da parte de Deus e fugiu. E aí a gente leu na narrativa que ele foi até a cidade de Jope, que era o principal porto da região. Ali encontra um navio que ia para Tarsis. Ele paga a passagem, embarca no navio, mas Deus levanta um forte vento e se forma uma grande tempestade. E a gente viu toda a narrativa, como Jonas estava então dormindo lá no porão do navio, e o capitão do navio vai lá chamá-lo: o que é que está acontecendo? Você não está vendo que a gente está aqui a ponto de afundar? E todos os marinheiros estavam ali, cada um buscando adorar o seu Deus, orar ao seu Deus, para ver se algum daqueles deuses fazia algo para o livramento. E o capitão então fala com Jonas: ora para o teu Deus, para ver se a gente consegue escapar disso. E eles tiram sortes, e a sorte cai sobre Jonas. É interessante notar como Jonas de imediato assume a responsabilidade. Ele diz: realmente sou eu sou o culpado disso aí, porque eu sirvo ao Deus Criador do céu, do mar e da terra, e eu estou desobedecendo a Ele. A gente tem aí um primeiro passo na vida de Jonas, quando ele reconhece o seu erro. Ele reconhece que ele é o responsável por aquilo que está acontecendo. Mas apenas reconhecer o erro ainda não foi suficiente. Ele apenas reconheceu, e quando os marinheiros perguntavam: o que é que a gente faz então para estar livre dessa tempestade, para não perecer nessa tempestade? E ele diz: me joguem ao mar.
Aí há um ponto que é favorável a Jonas, porque ele se dispõe a morrer para que os outros não morram. Ele se dispõe a que seja jogado no mar para que os outros possam ser poupados. Mas pesa contra ele o fato de que ele ainda assim estava preferindo morrer a dizer para Deus: pronto, Deus, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Ele prefere ser entregue ao mar do que reconhecer diante de Deus que precisava mudar de atitude. E aí a gente tem esse Jonas, esse profeta, esse que é improvável de ser alguém a ser utilizado por Deus, porque propositadamente ele desobedece a Deus. E ele é cabeça dura ao ponto de sentir a mão de Deus sobre ele, mas ainda assim diz: não vou, prefiro morrer, eu não vou. E então os marinheiros o tomam. Vale destacar que os marinheiros fazem uma oração a Deus e diz: Deus, não coloque sobre nós o sangue deste homem, nós somos inocentes disso. Ele é que está dizendo então para ser jogado no mar, que sendo jogado ao mar a tempestade vai se acalmar. E aí eles jogam Jonas ao mar e de fato a tempestade se acalma. E aqueles homens reconhecem que aquele Deus de quem Jonas lhes falou era realmente o Deus criador do mar e da terra. E que depois daquele momento o mar se acalmou e eles puderam prosseguir na sua viagem. E o texto diz então que Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Aí a gente chega no capítulo 2. O capítulo 2 vai narrar a oração de Jonas, vai narrar o cântico de Jonas aí, diante dessa situação. Eu gostaria que a gente acompanhasse, são 10 versículos, e ele diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Gostaria de fazer uma parada aqui para destacar que Jonas, nesta hora, ele se refere àquilo que era mais importante na sua vida. Na sua vida de adoração a Deus, ele tinha o prazer em estar no templo do Senhor. E ele diz: será que nunca mais eu vou ver o teu templo? E era um momento crítico ali para ele. E então ele continua, versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui ele fala mais uma vez no teu santo templo, só que agora ele não está no templo. E ele vem a reconhecer que Deus está presente com ele, mesmo no lugar em que ele estava, mesmo na profundeza do abismo, na profundeza dos mares, mas ele reconhece que está na presença de Deus. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. É interessante que nesta hora, Jonas declara diante de Deus o que aconteceu. A gente não sabe ao certo se aquilo que ele se refere foi ao que aconteceu já dentro do ventre do peixe, ou se foi no momento que antecedeu a isto, quando ele estava no mar e ali, achando que iria morrer, ele lembra do Senhor, ele coloca-se diante de Deus e dizendo algo a que ele se refere no versículo 9, dizendo: o que votei eu pagarei. É possível que Jonas, dentro daquele pavor, daquele momento, ele disse: Senhor, se tu me deixares sobreviver, eu vou pregar na cidade de Nínive. E então ele diz: o que votei, pagarei. E então Deus faz com que o peixe o jogue à terra. O texto não diz que ele deixa Jonas na cidade de Nínive, diz apenas que ele deixa Jonas na terra, possivelmente alguma praia da região da Síria, que seria já uma parte do caminho andado para aquele caminho, os restantes talvez 800 quilômetros até a cidade de Nínive. E aí a gente vê também nisso, que Deus faz com que o peixe o devolva à terra, mas ele tem uma viagem pela frente. Imagine que Jonas vai fazer uma viagem a pé, do tamanho de uma viagem como daqui para Salvador ou daqui para Fortaleza. Esse é o tamanho do desafio que Jonas ainda tem diante de si. Mas ele diz: o que votei, pagarei. A gente vai ter nesse momento, né, da vida de Jonas, que ele diz: clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas, apesar da sua desobediência, ele vai reconhecer que Deus é o Deus de misericórdia. Ele vai dizer àqueles que adoram a outros deuses, e ele se refere como dizendo a ídolos vãos, a idolatria vã, desprezam aquele que é o Deus misericordioso. Louvado seja Deus pela sua misericórdia para conosco. Louvado seja Deus porque Cristo veio para assumir o preço do nosso pecado, a nossa condenação, porque Ele é misericordioso. Cristo veio para entregar a sua vida. Um dos cânticos que tivemos aqui esta noite diz que Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. A misericórdia do Senhor expressa naquilo que Jesus veio fazer por nós. Ele veio levar sobre si a condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos receber de graça salvação, vida eterna, perdão de pecados. Jonas então diz que aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aí ele chega à cidade de Nínive. E o que é que vem a acontecer ali em Nínive? Gostaria de chamar a atenção para o capítulo 3 agora, que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive:
por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. A gente tem aqui o resultado do ministério de Jonas, o resultado de quando Jonas resolveu atender ao chamado do Senhor. A gente viu vários textos e momentos neste culto que falaram a respeito de obediência. E a gente tem aqui o exemplo de Jonas como o exemplo de desobediência, como alguém que decidiu desobedecer a Deus, mas finalmente ele se volta e diz: sim, Deus, eu vou te obedecer. E a gente tem talvez aqui o resultado do maior pregador de todos os tempos. O texto bíblico diz que Jonas pregou durante um dia. A cidade levava 3 dias para atravessar. Em um dia de pregação, a notícia parece que foi correndo e todas as pessoas então começaram a se arrepender da sua maldade, da violência que havia naquele povo, e o resultado é que em um dia toda aquela cidade se arrependeu dos erros, promoveu um jejum e colocou-se diante de Deus. O texto bíblico diz que toda aquela cidade creu no Senhor. Talvez esse seja o maior pregador de todos os tempos. O texto bíblico mais adiante vai se referir à cidade de Nínive como uma cidade onde há 120 mil que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Há quem se refira então de que a população da cidade de Nínive fosse dessa ordem, de 120 mil pessoas. Mas há quem diga que a expressão, quando se refere ao fato de não saber a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, que estava ali a referência a uma criança que não aprendeu ainda esta diferença entre mão direita e esquerda, e que então a cidade de Nínive tivesse de fato cerca de 400 mil pessoas. Uma cidade mais ou menos do tamanho de Caruaru nos dias de hoje. E toda a cidade se converteu com um dia de pregação de Jonas, porque ele se dispôs a obedecer ao Senhor. O capítulo 4 vai se referir ao que Jonas então teve como resultado para si dessa pregação. A gente vai ter no capítulo 4 a indignação de Jonas. Os irmãos podem posteriormente ler esse capítulo, mas ele fica indignado porque aquela era uma nação pecaminosa e ele então vai dizer: foi por isso que eu não quis obedecer, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Jonas queria que a mão de Deus de fato pesasse sobre a cidade de Nínive, que aquela cidade fosse destruída. E aí quando ele prega e a nação toda se converte e agora Deus muda de direção, é relatado na Bíblia como Deus se arrependeu do mal. É o sentido de dizer que Deus mudou de posição diante daquilo que ele havia mencionado antes, mas que está de acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus menciona na história da nação de Israel. Por exemplo, quando há a dedicação do templo,
então ele vai dizer que se Deus disser que vai fazer o bem, mas se o povo se distanciar dele e cometer pecado, ele diz que vai mudar de posição e não trará o bem que traria. E da mesma maneira, se Deus anunciar algo de mal por causa do pecado do povo e o povo se arrepender, e aí nós temos aquele versículo de 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que acontece ali na cidade de Nínive, e Jonas fica indignado, ele sobe uma montanha e fica de lá esperando para ver Deus mandar descer fogo do céu e consumir a cidade, mas nada disso acontece, e ele fica indignado com Deus. E Deus faz nascer uma planta. Uma planta nasce ali no lugar em que Jonas está, e aquela planta nasce e cresce rapidamente, e aquela planta começa a fazer sombra no lugar em que Jonas está, e Jonas fica satisfeito por causa daquela planta. Mas só que no dia seguinte, Deus faz com que aquela planta seque e morra, e agora Jonas está ainda mais indignado com Deus, porque Deus matou aquela planta. E aí Deus diz: Jonas, e não estaria eu interessado nesta cidade onde há 120 mil que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? E o livro termina com essa pergunta: como é que Deus não estaria atento às vidas daquelas pessoas? E a gente tem alguns aspectos a considerar a respeito do conteúdo desse livro. Primeiro, o propósito de Deus de arrependimento e correção do homem, de que nós estejamos sempre buscando corrigir o rumo da nossa vida para aquilo que é a orientação de Deus, é o seu propósito para o nosso viver, e o seu propósito para o nosso viver é sempre o melhor que podemos ter. Então, quando a gente corrige a nossa vida para se adequar aos propósitos de Deus, a gente é que sai ganhando. A cidade de Nínive teve resultado desta conversão, desta mudança de atitude. A gente tem também o fato de que Deus teve um chamado na vida de Jonas, e Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. O chamado que Ele tem para nós, de maneira geral, é nos conhecido como a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem entregue para nós uma responsabilidade, e o seu objetivo é o mesmo, aquilo que ele tinha na vida de Jonas, para com a pregação aos ninivitas, é o que Deus tem na nossa vida, para com aqueles que estão à nossa volta, e mesmo aqueles que estão distantes. Deus tem falado ao coração de pessoas que têm saído da sua terra para ir pregar em outros lugares, porque Deus faz o chamado, e Ele tem o interesse na conversão de todas as pessoas. Então, esse livro fala a respeito desse chamado. Esse livro fala também que o nosso coração precisa estar parecido com o coração de Deus. Jonas atendeu o chamado, mas o seu coração ainda estava endurecido. Ele estava atendendo o chamado de Deus, mas querendo que não se cumprisse esse arrependimento e conversão. Quando ele termina com aquela pergunta sobre se Deus estaria ou não preocupado com as vidas de todas aquelas pessoas, ele talvez esteja antecipando
algo que no Novo Testamento a gente vai ver mais claramente, de que Deus era não apenas o Deus da nação de Israel, mas é o Deus de todo o mundo, e que tem o desejo de que todos possam estar com Ele. O próprio Senhor Jesus diz isso lá em João capítulo 6, verso 40, quando diz: e a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A mensagem de salvação de Deus é tão clara de que o sacrifício de Jesus na cruz já foi o que seria necessário para a nossa salvação. E basta a cada um de nós crer que Jesus já pagou o preço e receber a Jesus como Salvador e Senhor. E aí o texto diz, o Senhor Jesus afirmando: e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Pessoas à nossa volta estão desconhecendo esta verdade. Pessoas à nossa volta estão buscando merecer da parte de Deus alguma coisa, mas a mensagem que nos foi entregue precisa ser proclamada, como Jonas também o fez. Um líder. Jonas era esse líder improvável. Jonas era esse alguém que nós mesmos não apostaríamos as nossas fichas, como diz a expressão popular, nele. Mas Deus o chamou. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Mesmo que a gente pense que não vai dar. Mesmo que a gente pense que a gente não é capaz de realizar o trabalho. Mencionei Moisés e Gideão, que se achavam assim, foram líderes extraordinários diante do povo de Deus. Nós somos chamados a liderar, em primeiro lugar, a nossa própria vida. E a nossa própria vida precisa estar sob a liderança com a orientação de Deus. A nossa vida precisa estar colocada diante de Deus, para que Deus possa nos dirigir, que nós possamos ter no controle da nossa vida a presença de Deus, mostrando o caminho a ser trilhado, um caminho que culmina com a vida eterna no céu com Ele. Nós somos chamados a liderar dentro da nossa própria casa, e precisamos assumir essa liderança também sob a direção de Deus, no trabalho, na vizinhança, em cada lugar, podermos estar debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, e o que é que Deus tem já falado ao seu coração? Da maneira como Deus falou a Jonas. Jonas foi chamado por Deus para uma tarefa. Ele nos chama em primeiro lugar para estarmos diante dele, colocarmos a nossa vida nas suas mãos, recebermos a Jesus como Salvador e Senhor, podermos dizer: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu quero que Jesus tome conta da minha vida, que Ele tenha o senhorio sobre a minha vida. Este é o primeiro passo diante daquilo que Deus tem para nós. Não sei se você chegou aqui ainda sem ter esta certeza de salvação, de vida eterna, ou você talvez já no seu coração entende que esta é a realidade, mas você ainda não deu testemunho público desta sua decisão por Jesus Cristo, de que Jesus seja o seu Salvador e o seu Senhor. Mas se você deseja hoje fazer esta confissão, testemunhar que do seu coração você quer que Jesus seja o seu Salvador e o seu Senhor, onde você está, dê um sinal levantando uma das mãos,
dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Talvez você tenha ao longo da vida buscado fazer alguma coisa por merecer. Saiba que os méritos são de Jesus. Nós apenas entregamos a nossa vida a Ele. Alguém que faz a entrega da sua vida a Jesus nesta hora, dê-nos um sinal. Eu não vou me alongar, é a oportunidade que estamos dando de você fazer como aquele povo na cidade de Nínive que disse: sim, eu creio. E aqui você está dizendo: sim, eu creio que Jesus pagou o preço dos meus pecados e eu quero que Ele seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Há alguém que faz a entrega nesta noite? Dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Estou perguntando pela última vez aqui. Deus abençoe nessa decisão, nesse testemunho público. Há mais alguém que faz a entrega da sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: sim, Senhor, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Que reconhece que Cristo já pagou o preço na cruz, um preço que era nosso, mas que Ele assumiu pelo seu amor por nós, para que pudéssemos receber de graça por meio da fé. E então pergunto pela última vez: alguém mais entrega a sua vida nas mãos de Jesus? Dê-nos um sinal, levante a sua mão onde estiver. Vou pedir que todos fiquemos de pé e estaremos orando. Gostaria de convidar a quem deu este sinal a vir aqui à frente. Nós gostaríamos de orar com você, mas enquanto isso, destaco o fato de que, mesmo tendo já recebido a Jesus como Salvador e Senhor, de que forma o senhorio de Jesus tem estado na vida? Ou será que a gente talvez esteja fazendo como Jonas, que se dispôs, mas distante de Deus, buscando distância do que era o propósito de Deus na sua vida? Deus abençoe por esse passo, né? E que saiba que lá no céu está havendo uma festa nesta hora. A palavra de Deus diz que há uma festa por uma pessoa que se entrega nas mãos de Jesus como Salvador. Fique aqui ao lado do pastor Júlio, ele vai lhe acompanhar daqui a pouco e nós vamos orar. Talvez você não quis dar o seu testemunho público, mas você, no seu coração, tomou a sua decisão. Eu peço que você, antes de sair, você possa dizer isso a um crente que esteja próximo de você, e ele vai trazer você até o pastor Júlio também, e ele vai ter uma palavra com você e dar alguma orientação para esses primeiros passos na vida cristã. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por Jesus Cristo. Agradecemos porque a narrativa da tua palavra aponta também para o sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição. Louvamos o teu nome, Pai, porque a morte de Cristo foi para nos dar vida, e pela vida que temos de graça por meio da fé. Nesta hora, Pai, em que uma vida se entrega diante de Ti, que o Teu Espírito esteja confirmando no seu coração esta entrega. E se alguém aqui ainda ficou desejoso, mas não chegou a tomar este passo, que ainda hoje seja o momento de dizer diante de Ti: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. A cada um que já recebemos a Teu Filho Jesus como Salvador, nós Te suplicamos, Pai, que a cada dia possamos estar mais prontos ao cumprimento do que é a Tua vontade na nossa vida, que possamos estar nos dispondo a compartilhar aquilo que recebemos, estar nos dispondo a desenvolver esforços
para o crescimento do teu reino, envolvermos-nos no crescimento do teu reino, tudo para a tua honra e tua glória. Leva-nos em paz aos nossos lares, continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme a tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.